Fala aí, nação São Paulina, ligada aqui no canal SPFC 100%, aqui é o Beijo, estamos de volta com mais um vídeo com as últimas notícias do Tricolor do Morumbi pra vocês de casa. Peguei uma gripe agora lascada, então se eu ficar coçando muito o nariz aí, me perdoe, porque o negócio aqui tá brabo, rapaziada. São Paulo negocia contrato de meio-campista, Dorival Júnior define data para iniciar negociações, Rian Francisco observado de perto por clubes europeus, estavam presentes ontem no Morumbi, demissão de Zubeldia, dirigente banca permanência, mas até quando? Tudo isso e muito mais conta a partir de agora, fica até o final, não sai por nada, deixa o like que ajuda demais o crescimento do canal, se inscreva aqui se você não for um inscrito, e ativa também a sineca para receber as notificações de novos vídeos, para você não perder nada do que rola no mundo do Tricolor do Morumbi e nem o vídeo aqui deste canal. Mas antes, não quer perder nenhum jogo do São Paulo no Campeonato Brasileiro, na Libertadores, na Copa do Brasil, jogos aí de clubes nacionais e internacionais também, campeonatos como Libertadores, Sul-Americana, Champions League, filmes e séries, lançamentos e desenho pra molecada, tudo num só aplicativo aí maravilhoso que roda lisinho na sua TV. Link aqui no primeiro comentário fixado, clica lá e entre em contato com o pessoal da TV Torcida pra você fazer seu teste gratuito. Você vai ver que vai rodar lisinho, sem travamento, um ótimo custo-benefício pra você que não quer perder nenhum jogo do seu clube do coração e que gosta de maratonar aquela série, aquele filme, aquela saga e uns desenhos também maravilhosos, tá? Link aqui no primeiro comentário fixado, veja lá a grade de canais enorme que tem no TV Torcida e vai rodar de boa pra você, um ótimo custo-benefício, fechou? Link no primeiro comentário fixado, roda a vinheta de Tori, bora pras notícias. Mês passado, gente, o Ministério Público de São Paulo acionou o Clube do Morumbi na justiça. Eles cobram valores que podem chegar a 117 milhões de reais. Isso porque eles consideram aí o uso indevido do terreno do CT da Barra Funda, tá? O órgão pede para que a prefeitura reveja o acordo com o clube, tá? Estabelecendo também novas obrigações e retomando ali a área em caso de descumprimento, tá? São Paulo já tinha renovado a concessão lá em 2023, tá? Por tempo indeterminado. Mas o Ministério Público afirma que o São Paulo descumpriu duas contrapartidas. A primeira é a construção aí de duas creches estabelecida no acordo em fevereiro de 2022, além também do uso periódico aí por alunos da rede pública das instalações esportivas do clube, tá? Estabelecido em 1982. Essa é uma situação aí bem complexa, tá? E esse processo deve correr aí por um bom tempo na justiça, viu, nação? E no último sábado eu falei pra vocês aqui que a organizada do São Paulo, a Independente, iria lá no CT da Barra Funda, e eles foram, né? Foram pra conversar e cobrar comissão técnica, diretoria e jogadores. A discussão ali foi em tom bem ameno, né? Sem gritos, sem cobranças pesadas ou dedo em rixe, foi bem de boa. De acordo com algumas informações, a reunião durou mais ou menos quase 2 horas, né? Outras informações apontam que a reunião durou 40 minutos, né? Ninguém sabe ao certo. O São Paulo teria pedido aí, feito 2 pedidos aos integrantes da organizada. O primeiro, a não divulgação de imagens da reunião ou informações da conversa, e a outra é que não haja vaias aí no intervalo ou durante o jogo, né? Realmente não teve vaias no intervalo nem durante o jogo, mas no final do jogo as vaias vieram forte, viu, rapaziada? A situação aí está bem complicada, a torcida sempre se mostrou fechada com o treinador, com o time, mas a situação aí está se tornando cada vez mais insustentável, já faz um tempinho já, tá? Os resultados não vêm, o time não joga bem, não mostra que pode evoluir com o Zubeldia, né? Vamos ver o que vai acontecer. Alguém aí tem esperança nesse time do São Paulo com o Zubeldia? Comente aqui abaixo. E com as ausências de Pablo Maia e Luiz Gustavo, o Marcos Antônio vem ganhando espaço aí, uma sequência importante, né? O meio-campista desbancou até mesmo o Bobadilla, que tá valorizado no mercado da bola, inclusive. Constantemente é chamado para sua seleção, a paraguaia, né? E o São Paulo já se articula para acertar a compra em definitivo de Marcos Antônio. A informação do jornalista Alexander Vieira do Bola VIP. O contrato de Marcos Antônio é de empréstimo válido até 30 de julho desse ano. O acordo possui uma cláusula de compra aí em caso de cumprimento de metas, tá? Para ser acionada, o atleta precisa jogar 50% dos jogos com 45 minutos atingidos, tá? Jogados. O passe está fixado em 25 milhões de reais, uma baita grana, ainda mais para um clube que está endividado como o São Paulo, mas a diretoria tenta diminuir as cifras aí e fechar a compra do atleta antes do término do empréstimo do jogador, tá? Além disso, o clube tentará convencer a Lazio, que detém os direitos econômicos de Marcos Antônio, para que as primeiras parcelas sejam pagas apenas
no ano que vem, 2026, tá? Serão 3 parcelas, uma por ano durante 3 anos. O São Paulo já está preparando o acordo. Eu gostaria de saber de você. Você acha que o São Paulo faz bem ou vai acertar se comprar o Marcos Antônio em definitivo por 25 milhões de reais? Comente aqui abaixo a sua opinião, lembrando que o Bobadilla tem grande chance de ser vendido na próxima janela de transferências, então a compra do Marcos Antônio também pode ser pensando na ausência do Bobadilla e pensando também em ter um elenco robusto, já que o Thiago Mendes deve chegar na próxima janela de transferências também, e o São Paulo pode vender o Bobadilla e ainda o Pablo Maia, então vai precisar realmente de um meio campista. Apesar de o Luan estar voltando, o Marcos Antônio permanecendo é mais uma opção para o elenco, né, já que o Zubeldia, que a gente não sabe nem se vai ficar até a próxima janela de transferências, não utiliza os meninos da base, tipo o Negruti, o Luan tá voltando, mas a gente nem sabe se ele vai jogar também, então vamos aguardar, né. Mas pra você, o São Paulo acerta em negociar a compra do Marcos Antônio? Comente aqui abaixo. E a do Juan Tressoldi, você acha que o São Paulo também tem que comprá-lo? Comente. E ontem finalmente vimos Rian Francisco em campo, hein, rapaziada? Mas não se empolguem não, porque tem 2 motivos pra isso. O primeiro é que não tínhamos tanta opção assim no banco de reservas para mudanças no time, né? Mas o principal motivo pela entrada do Rian Francisco, rapaziada, você não tem noção, é porque já estão pensando em vender o garoto. Representantes de 3 clubes europeus estavam no estádio do Morumbi. 3 clubes franceses, inclusive, estavam no estádio do Morumbi. Os clubes representados eram Olympique de Marseille, Montpellier e Paris Saint-Germain. Eles estavam aí em um camarote do Morumbi, junto com o staff de Rian Francisco. Ou seja, só colocaram o moleque para os europeus olharem, observarem de perto ele jogando. Eu já estava falando há muito tempo para vocês que eles vão vender o Rian Francisco a preço de banana, porque o moleque não joga. E o Zubeldia já deixou bem claro que enquanto o Caleri e o André Silva estiverem aptos, eles vão ser opções, e o Rian Francisco é a última opção, né? Então colocaram ele porque o André Silva estava em campo, o André Silva nem saiu, inclusive o Caleri estava suspenso, então colocaram o Rian por conta ali dos representantes que estão de olho no Rian Francisco, e vão vender o menino a preço de banana sim, porque ele não consegue jogar no time principal e ele não vai se valorizar, então o valor de mercado vai cair realmente até, e inclusive o menino entrou em uma função que nem era dele. Se você percebeu o jogo, o Rian Francisco estava mais jogando como um meia do que um atacante. O Maxi Cuberas colocou o Rian, manteve o André Silva como centroavante, o Rian por trás do André Silva, lá ele, e o Matheus Alves, que é o meia, aberto pela esquerda. Olha só que bagunça, e mesmo assim o Rian Francisco foi bem. Amarelou 2 jogadores ali do Cruzeiro rapidinho, fez mais do que o Caleri fez na temporada inteira e mais do que o André Silva também. Em breve teremos propostas oficiais por Rian Francisco e o São Paulo, louco para fazer dinheiro, vai vender, apesar de ser preço de banana, porque com certeza o preço será bem abaixo do que vale o Rian Francisco, mas não vai ter jeito, vão vender porque querem fazer de tudo para terminar o ano com superávit por conta do FIDIC, que obriga o São Paulo a terminar com superávit, e vão vender o Rian Francisco, uma promessa que poderia valer 50 milhões de euros, vão vender por 10 milhões de euros, você pode ter certeza disso. E antes do jogo de ontem, Carlos Belmonte concedeu entrevista à ESPN. Eduardo Afonso perguntou sobre a situação de Zubeldia, né, que tá muito pressionado no cargo e a torcida já tá com a paciência esgotada com o treinador. O diretor e homem forte do futebol do São Paulo bancou a permanência de Zubeldia. Ele até falou que o Zubeldia vai estar confirmado pro jogo contra o Santos, que é só no domingo, veja só. Edu, prazer falar com você, com a ESPN. A gente ouve muito isso, né, que o Zubeldia tá por um fio, que é o risco de cair. E a gente confia completamente no trabalho do Zubeldia. Posso até te segurar, Edu, que no próximo domingo a gente joga com o Santos aqui no Morumbi. Junto conosco vai descer do ônibus Luiz Zubeldia. A gente sabe o momento que estamos passando. Temos desfalques importantes, 6 atletas importantes. O trabalho do Zubeldia está sendo muito bem feito. A gente confia totalmente no nosso grupo de atletas. Achamos que podemos ganhar hoje, mesmo sem 6 atletas importantes. A gente confia no nosso elenco, a gente confia no trabalho do treinador, então não há nenhum risco, qualquer que seja o resultado. E temos convicção que podemos ganhar hoje, que o Zubeldia caia hoje. Repito, te asseguro que no próximo domingo, aqui no Morumbi, quando enfrentaremos o Santos, Luiz Zubeldia descerá do ônibus conosco.
Lembremos que o Belmonte também tinha garantido a permanência de Rogério Ceni, do Carpini, do Diniz, do Crespo, todos caíram, né? Não sei se dá pra cravar que o Zubeldia terá muito futuro no São Paulo ou não, tá? A demissão pra mim é iminente, né, rapaziada? Acho que ele não vai conseguir tirar mais nada desse time do São Paulo, vamos ver. Mas pra mim a demissão é questão de tempo, é mais uma questão de quando Zubeldia vai ser demitido do que se vai ser demitido. É mais o quando mesmo, né, rapaziada? Vamos ver. Ontem o Sombra da rádio Estádio 97 trouxe uma informação aí que tá viralizando nas redes sociais. Segundo ele, Dorival Júnior teria pedido 3 milhões de reais ao São Paulo para fechar. Depois dessa postagem, surgiu várias outras informações e a gente vai trazer tudo aqui para vocês, tá? A primeira é de que Dorival Júnior não quer ouvir nenhum clube brasileiro neste momento. O Santos acabou de demitir o Pedro Caixinha e foi atrás de Dorival, tá? E Dorival afirmou que não ouvirá ninguém por agora. André Hernan afirmou que o Dorival Júnior tem um carinho muito grande pelo Zubeldia e que jamais negociaria com o São Paulo com alguém no comando, né? Já Alexandre Zanqueta afirma que Dorival só ouvirá algum clube a partir do dia 20 desse mês. Semana que vem, coincidência ou não, a partida contra o Santos, São Paulo e Santos, vai ser no dia 19, ou seja, o Zubeldia pode cair nessa partida e o Dorival Júnior passar a ouvir negociação aí, proposta, etc. Será que o Zubeldia cai contra o Santos e o Dorival Júnior já vem? Vamos ver. Zanqueta ainda afirmou, rapaziada, que o Dorival aceita o mesmo salário que ele recebia no São Paulo antes de deixar o clube do Morumbi para ir para a seleção brasileira. Só que ele quer uma bonificação maior em caso de títulos e metas estabelecidas que forem alcançadas. Por enquanto, o Zubeldia é o técnico. Vamos ver até quando, né, rapaziada? Dorival Júnior, será que vem? Será que não vem? O Grêmio vai demitir já seu treinador, o Santos tá sem treinador. Vamos ver o que vai acontecer, qual será o futuro do Dorival, do Zubeldia, do São Paulo, aguardemos. Obrigado por ficar comigo até aqui, se você deixa o like, se inscreva no canal se você não for um inscrito. Fui um pouquinho mais rápido aqui porque a gripe tá acabando comigo, eu tive que parar o vídeo várias vezes, eu vou descansar um pouquinho, tá, rapaziada? Tamo junto, forte abraço, fui!